Boa tarde, vamos dar sequência aqui ao nosso plano de estudos e eu gostaria de falar hoje sobre a Constituição Econômica e sobre a capacidade normativa do Estado de regular a atividade econômica. Você vai encontrar esse material nos slides de número 40 a 45 do conteúdo que já foi previamente encaminhado para a faculdade. Bom, quando a gente fala de Constituição Econômica, nós estamos na verdade nos referindo ao campo da Constituição que trata da matéria econômica. Então, de acordo com o José Afonso da Silva, a Constituição Econômica ela pode ser formal ou material. Ela é formal quando o texto constitucional prevê a regulamentação ou a regulação da atividade econômica. E ela é material quando o texto constitucional ou o conteúdo infraconstitucional passa a detalhar a regulação dessa atividade. A nossa Constituição, como nós vimos anteriormente, ela tem um viés liberal, porque ela estimula a livre iniciativa desde que se respeite as regras de relação do trabalho, tudo isso focado no respeito aos direitos humanos, né? Nós vivemos numa sociedade desigual, então o texto constitucional ele tem por finalidade também garantir uma isonomia jurídica entre os hipossuficientes e aqueles que são mais abastados. E geralmente isso se coloca naquela dicotomia entre o dono do meio de produção e aquele que trabalha no meio de produção. Mas esse não é o foco do nosso estudo, nós estamos aqui para fazer uma abordagem acerca do que vem ser essa Constituição Econômica. Então, a nossa Constituição, no artigo 170, como um desdobramento da previsão do inciso 4º do artigo 1º da Constituição, tem por finalidade regular a atividade econômica. Ela trata a atividade econômica como sendo um valor a ser protegido pela nossa Constituição. E ela define nos artigos 22 e 24 de que forma se dará a competência para se normatizar a atividade econômica, de modo geral, né? Então, se vocês observarem, nós temos no artigo 24 da Constituição, eu vou pular aqui o slide, vou para o de número 43 para falar a respeito, e aí a gente volta para o outro ponto, que compete à União, Estados e Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tá certo? No que diz respeito à questão da legislação concorrente, a competência da União ela é de estabelecer regras gerais, dando a entender então que Estado e Distrito Federal passará a regular de forma complementar. Tá? Se não houver lei federal sobre essas normas, ou normas gerais a respeito do tema, os estados poderão legislar de forma plena. Tá? Mas no artigo 22 existe uma reserva de competência, que trata de forma privativa da União, legislar sobre política de crédito, câmbio seguro, transferência de valores, comércio exterior, interestadual, diretriz de política nacional de transportes, sistemas de poupança, captação e garantia de poupança popular. Ou seja, a atividade bancária, a atividade financeira, ela é competência exclusiva da União legislar a respeito. Certo? Bom, retomando aos slides anteriores, nós temos aqui os elementos que identificam a Constituição Econômica. E aí depois a gente volta mais uma vez àquele tema dos artigos 22 e 24. A Constituição vai definir o tipo de organização econômica, vai delimitar o campo de atuação da iniciativa privada e iniciativa pública, e isso é uma questão muito simples. Isso chama-se reserva estratégica. O poder público, a União, o Estado, ele reserva para si aquelas atividades que ele considera como sendo estratégicas e delega para a iniciativa privada aquelas outras que não considera. Um exemplo, transporte. O transporte é uma atividade privativa do poder público, mas ele delega essa atividade para particulares poderem explorar através do sistema de concessão. Da mesma forma acontece com as estradas, as rodovias, as ferrovias, que também são concedidas para fins de exploração por terceiros através de concessão. Agora, outras atividades não interessam ao poder público e podem ser exploradas como o comércio de um modo geral. Tá certo? A determinação do regime básico dos fatores de produção, capital e trabalho, ou seja, quem vai deter o monopólio, onde não haverá monopólio. Por exemplo, no Brasil, a exploração do petróleo
que é matéria-prima para N produtos, ela é privativa do poder público. É claro que na sua atividade exploratória, o poder público ele concede, faz leilões de alguns lotes de áreas exploráveis de petróleo, mas quem controla isso é o poder público, né? O minério, né, no caso, as jazidas minerais também. Bom, e com relação ao capital e trabalho, a definição de como serão feitos os investimentos para a exploração de atividade econômica e as regras aplicáveis à relação de trabalho que existe aqui no Brasil, hoje se traduz através da consolidação das leis do trabalho com a recente reforma feita em alguns pontos dessa relação. Outro ponto interessante também é que a Constituição vai definir a finalidade atribuída à atividade econômica. O que se persegue através da exploração da atividade econômica é também o bem-estar social. É possível se atingir o bem-estar social através da exploração da atividade econômica? Eu entendo que sim, apesar de muitos dos meus colegas discordarem, mas a minha defesa é muito simples. Eu acho que é a necessidade de haver uma revisão do capitalismo, do sistema capitalista, para que você possa propiciar às pessoas tirar proveito do sistema econômico, incluir as pessoas no sistema de circulação de riquezas, permitir que as pessoas tenham acesso a bens de consumo e produção, que elas possam usufruir dos bens da vida. Eu acredito que isso seria um passo importante para você melhorar a vida das pessoas, né? E não apenas dar o mínimo necessário para que a pessoa subsista. Aí cabe uma reflexão. Muito bem. Outro ponto que deve ser observado é que o direito econômico ele tem como fonte a lei, os costumes e a jurisprudência. Nós sabemos que a fonte primária das obrigações é a lei, portanto, sendo o direito econômico um campo normativo que visa regular os fenômenos que interessam à ordem econômica, então você tem dois estratos de norma. Há normas de cunho constitucional, que regula de forma geral valores e regras que deverão ser postas para fins de regulação da atividade econômica, e você tem as normas infraconstitucionais, que essas sim vão regular diretamente e com objetividade a atividade econômica. Os costumes também, eles são fonte de informação do direito econômico. Um exemplo que costumo dar de forma muito interessante diz respeito, por exemplo, ao tabelamento de preços dos remédios. A distribuição e venda de remédios no Brasil ela obedece uma tabela. Tá certo? E para que ela se presta? Para permitir que as pessoas tenham acesso à medicação. Alguns medicamentos são subsidiados pelo governo, outros são até distribuídos. Existe uma série de mecanismos legais de origem estimulados pelo Estado, melhor dizendo, e que permitem que as pessoas tenham acesso à medicação a um preço acessível. Isso é uma forma de você permitir que as pessoas tenham acesso à medicação e tratamento apropriado. Apesar de existirem algumas controvérsias, na verdade, esta é uma forma de você trazer para o campo da atividade econômica o costume como sendo um meio de formação da ordem econômica. Um outro hábito também que as pessoas cultivam é de, em tese, não pagar estacionamento. Esse conceito de parqueamento pago, ele passou a surgir com evidência dos anos 80 para cá, no Brasil. Dado o crescimento urbano e o aumento da frota de veículos, já inexistência de áreas adequadas para estacionar os veículos, diversos estacionamentos pagos surgiram. Mas muitos não estavam habituados com isso. Então, a verdade é que aqui em Manaus houve uma certa resistência durante algum tempo se pagar estacionamento em shopping center. Até que houve intervenção do Estado, através da Assembleia Legislativa, que elaborou normas de cunho consumerista para obrigar o estacionamento a liberar a permanência mediante uma consumação mínima, coisa que o valha. Uma interferência direta na atividade econômica, mas de uma forma negativa, né? Porque o serviço prestado pelo parqueamento, para quem não sabe, é depósito. Cada vaguinha daquela do estacionamento do shopping center é um lugar onde você vai depositar o seu carro. Independentemente de ser pago ou não, a atividade do depositário
ela é de responder pela integridade da coisa, pela segurança da coisa. Então, se você parou o seu carro ali, mesmo que você não pague, você vai poder responsabilizar a empresa que explora aquele serviço pelo prejuízo que ela lhe causar, né? Isso é um ponto. Agora, interessante também, deve ser observado, que a cobrança se justifica na medida em que existem custos operacionais que devem ser arcados por quem explora essa atividade. Ainda que você invoque a teoria da aparência do direito para dizer que entende que aquele estacionamento pertence ao shopping, se você fizer um aprofundamento, você vai observar que, na verdade, é uma empresa que foi designada pelo shopping para explorar aquele serviço ali com alguma expertise. Tá? Se você fizer também uma comparação com instituições de ensino particulares, de ensino superior particulares, até mesmo ensino médio fundamental, que tem estacionamento e não cobram, né, não cobram de forma flagrante. Mas esse custo de manutenção dessas áreas de estacionamento para depositar o seu carro, elas são distribuídas, diluídas e pulverizadas no valor das prestações mensais que se pagam para essas instituições. Tá certo? Isso é interessante observar, e aí eu faço uma pausa aqui no nosso discurso para fazer com que vocês entendam que sempre que você pensar em atividade econômica, você tem que imediatamente associar isso ao negócio jurídico. O negócio jurídico é o gênero, né? Contrato é apenas uma das espécies de negócio jurídico, isso à luz do nosso Código Civil. E o negócio jurídico recebe essa designação por um simples fato. E aí eu faço minhas as palavras do professor Antônio Junqueira de Azevedo, no seu livro do Negócio Jurídico, em que ele explica que as declarações de vontade com conteúdo econômico reflexo patrimonial são, em essência, os negócios jurídicos. Então, tudo aquilo que você faz, que haja convergência de vontades, que haja conteúdo econômico e gere reflexo patrimonial, é negócio jurídico. A atividade econômica, portanto, ela se insere nesse contexto exatamente por quê? Porque o conteúdo econômico está vinculado à ordem econômica e, por via de consequência, a alguma atividade econômica. Ainda que você não explore de forma profissional determinada atividade econômica, qualquer tipo de circulação de riqueza que você gere, você vende um carro que você usa no seu dia a dia, você vende um apartamento que você usou, você aluga um imóvel extra que você tem. Tudo isso são atividades econômicas. Ainda que não sejam aquelas atividades econômicas no sentido estrito, né? Devidamente delimitado na Constituição, mas são formas de atividade econômica. Muito que bem. Eu falei também sobre a jurisprudência. A jurisprudência vai também dizer e orientar a forma de aplicação das normas em matéria de atividade econômica. Tá certo? Eu acredito, inclusive, citando o caso do estacionamento, houve decisão do Tribunal Superior dizendo que o poder público não poderia regular essa questão do estacionamento. O fato é que hoje existe uma tolerância, né? De 15 a 30 minutos, a depender do estabelecimento comercial, para você manter o seu carro, né? E por que surgiu esse entendimento? Exatamente porque a discussão, a controvérsia foi posta a conhecimento da Justiça e o Judiciário, em última análise, chegou à conclusão de que o poder público pode, até um certo ponto, tentar regular a atividade. Depois de um certo ponto, não pode mais. E eu até faço aqui um comentário muito particular. Eu sou muito contrário às tentativas do poder público de querer tabelar preço. Quem forma preço é a sociedade. Quando o poder público tenta fazer isso, o objeto de regulação do poder público acaba sumindo dos fornecedores. Quem vivenciou, como eu vivenciei no início da minha adolescência, os anos 80, sabe exatamente o que é isso. É você chegar no supermercado e não ter produto para comprar porque estava tabelado. A primeira gestão foi o governo Sarney, criaram um tabelamento de preço, produtos subindo da prateleira. Também era muito comum, devido à inflação, você chegar no supermercado de manhã, o preço do produto era um, de tarde era outro, à noite já era outro, né? Hoje nós temos uma capacidade, uma perspectiva de programação orçamentária doméstica muito melhor do que nós tínhamos 30 anos atrás. Muito bem. Dando sequência aqui, falei há pouco sobre os artigos 22 e 24, que falam de competência privativa e concorrente. O município não entrou aqui, mas onde é que ele entra? Naquilo que o Estado deixar de regular, o município pode regular também. Tanto que o artigo 30 da Constituição vai dizer: compete aos municípios legislar de forma suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber. Tudo bem? Bom, e aí para encerrar,
essa nossa exposição, vocês vão observar no slide de número 45 que nós temos ali uma série de conjuntos normativos que tratam da questão da regulação da atividade econômica. Você tem a lei do mercado financeiro, do mercado de capitais, do mercado de valores imobiliários, das sociedades anônimas, que é um instituto que ainda está em vigor dentro do Código Comercial de 1858, é o único instituto que ainda está em vigor, apesar de ele ter sido revogado quase que na totalidade por conta do advento do Código Civil de 2002. A lei das SAs continua preservada. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que foi um avanço significativo em termos de relação entre os particulares, especialmente porque você passou a ter um mecanismo de defesa dos interesses daqueles que economicamente são hipossuficientes em relação aos fornecedores de uma forma geral. Você tem a lei que trata do abuso do poder econômico. Se você entender que o abuso do poder econômico é uma forma de abuso de direito, com muita razão, você criar um dispositivo normativo que trate especificamente dessas possibilidades. Você fazer uso abusivo do seu recurso financeiro para poder obter algum tipo de vantagem. Você tem também a lei que trata da propriedade industrial e concorrência desleal. Você tem a Lei Complementar 105 de 2001, que trata do sigilo nas operações financeiras, e é graças a esse dispositivo que você tem preservado o seu sigilo bancário. E, por fim, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência. No meu tempo de faculdade, com o professor Udenei, meu querido professor Udenei, estudei essa disciplina com o nome de Falências e Concordatos, Direito Comercial 3. Mas houve uma alteração, houve uma modernização na forma de você lidar com a questão da capacidade de solvência da empresa, e essa lei ela exatamente vai ao encontro dessa possibilidade de você conseguir recuperar, dentro do que for possível, a atividade empresarial. Porque, ao fim e ao cabo, e aí eu faço aqui um raciocínio para nós concluirmos essa apresentação, interessa sim ao poder público preservar a atividade privada. Por quê? Porque através da atividade privada você gera empregos, você gera benefícios sociais através desses empregos, você promove a arrecadação de recursos em proveito do Estado, você permite que o poder público, recebendo esses recursos, possa reinvesti-los na sociedade. Quer dizer, isso é o melhor dos mundos. Mas isso que eu estou falando é tão verdadeiro que há sim um tratamento protetivo em favor da empresa, da pessoa jurídica, de quem explora a atividade econômica, tanto que a própria Constituição prevê tratamento favorecido a pequenas empresas. E esses aí, efetivamente, são os que mais sofrem com qualquer alteração na ordem econômica, no equilíbrio do mercado. Agora estamos vivenciando um caso inédito, que é essa pandemia, que está obrigando muita gente a usar da criatividade para poder se manter no ambiente de negócios, mas muitas empresas estão fechando, porque não conseguem manter adequadamente a sua atividade, outros estão se reinventando, investindo na entrega a domicílio para tentar perpassar esse período transitório, que eu espero passe logo. No mais, fico à disposição de vocês para esclarecer o que for necessário. Vou acrescer aqui ao final da nossa apresentação um artigo chamado O Problema Central da Economia Ecológica. Recomendo a leitura. Essa leitura ela desmistifica um pouco a visão mecanicista clássica da economia em relação ao tripé produção, capital e trabalho. Ela acrescenta o recurso natural como sendo um alicerce essencial para a compreensão do sistema econômico. Muito obrigado, bom descanso e até a próxima.